Eu acho que os caras deram uma viajada lá, mas eu espero que alguém encontre e consiga ler. Mas eu Quer acho dizer, eu não sei se eu espero. Qual outras teorias que a gente Uma tem? delas é que, assim, as outras civilizações são tão avançadas, mas tão avançadas que basicamente estão ignorando a gente. Gente, Fala, é formiga nós pra somos eles. formigas. tipo, a nossa classe, assim, né? Claro que eles não utilizam provavelmente, a escala de Kardashev, mas olha a nossa situação de energia, né? E tem outra coisa ainda. Nós, atualmente, o maior sinal da Terra é um sinal biológico. Como então, assim? é basicamente rádio, basicamente, assim, a informação biológica da Terra domina, por enquanto. Principalmente se você considerar os oceanos. Então, quando olham pra cá, eles não estão vendo computadores. Tipo, se você pegar os computadores, vai ter radiação térmica, vai ter mais ondas de rádio e Mas tal. estão abafadas? Estão escondidas no meio do sinal biológico, é isso? Não é tão forte, talvez, pra ser. Mas há estimativas que também em 2100 chegue ali a... Tipo, a gente chega num ponto onde a informação tecnológica ultrapasse a biológica. Então, quando algum extraterrestre, por exemplo, se olhasse pra Terra e captasse informação, radiação eletromagnética, concluiria que a Terra é dominada por computadores. Entendi. Não por seres humanos. Então tem esse fator também. Então, se eles estão vendo biológica, é porque esses caras estão muito atrasados, né? Tipo, os computadores nem dominaram ainda, sabe? Qual é aquela teoria também que fala que tem umas barreiras que pode ser que não a gente não passe? O grande filtro. Que basicamente é que a cada, assim, chega a certo ponto que tipo assim, a vida não consegue mais seguir em frente, né? Ou se autodestrói. Ou se autodestrói, né? Então, na Terra já aconteceu várias vezes, se você for pensar, né? Tipo, já teve várias grandes extinções, né? A mais conhecida e a mais conhecida é dos dinossauros, né? Período Cretáceo? Não lembro agora qual que era o... Pirula, chama o Pirula aí. Vou ligar pra ele aqui, peraí. Eu não lembro agora qual que era o período que acabou ali, mas essa é a mais famosa, mas já teve várias extinções, né? E a gente pode estar indo pra outra. Então, assim... Tem que passar por isso. Tem várias grandes... Passar pela autodestruição de uma... Supernova. Uma supernova de pulsares, por exemplo. Tem várias questões. Por exemplo, o do buraco negro até era curioso, né? Que eles não conseguiram encontrar qual é o spin do buraco negro. E a primeira estimativa era que o spin estava voltado para nós, assim. Então, caso ele decidisse soltar um peidinho ali em forma de jato... Ia sair na gente. Ia demorar uns milhares de anos aí, mas ia acabar chegando em nós. Mas não tá. Hoje em dia acham que, tipo, ele tá pra cima, basicamente. É raio gama que ele envia? É raio gama. É partículas relativísticas. Então, tem isso também. Tem a questão da zona habitável, né? E o Sol, que uma hora o Sol vai virar nós, vai fritar a gente, provavelmente. Então, assim, estão vários filtros, e aí a resposta é que nenhuma civilização atual tem por perto, porque algum grande filtro aconteceu. Um filtro mandou ela embora pro vinagre, né? Mandou embora, foi com Deus. E tem essa também dos buracos negros, né? Que, na verdade, eles estão indo em direção ao buraco negro central, porque já chegaram numa parte de energia muito alta, que o que vale pra eles é chegar lá no buraco negro pra pegar energia lá do centro. Então a gente não consegue ver nada porque a gente tá bem na periferia da galáxia, né? A gente tá bem no canto mesmo. Então o que a gente tá olhando aqui não tem muita informação. Além de que a gente não consegue enxergar o outro lado da galáxia também. E por quê? Porque a gente tá como a gente tá bem na periferia, quando a gente olha pro centro, tem a parte núcleo, né? Que vai ter o bojo, tem muita coisa acontecendo, muito sinal. E os sinais não passam, porque tem muita poeira nisso. E a gente não consegue, então, enxergar do outro lado. Por exemplo, raio-x, a gente só consegue mais ou menos infravermelho, que a gente consegue ver do outro lado. E então a gente não tem informação do que acontece lá. Então, talvez pode estar lá e a gente não tá vendo por isso. Mas a Alberto falou um negócio interessante dessas civilizações que já evoluíram tanto que elas estão indo em direção ao buraco negro para conseguir extrair mais energia. E volto com a frase que eu falei no começo. Para evoluir, tem que ter energia. Tá? Isso aí não é um exercício de retórica. Na física, evolução e energia são quase sinônimos, tá? Então, a civilização que não tem energia disponível não consegue evoluir. Qualquer coisa no mundo que nós vivemos já é assim, tá? Você quer desenvolver uma cidade, eu quero evoluir uma cidade, quero levar indústria, tem energia? Não tem, então não vai ter hospital, não vai ter fábrica, não vai ter nada porque não tem energia, tá? Então, volta sempre ao assunto da energia, cara. Fala, Lene, qual é a sua energia preferida? A minha energia preferida é a energia elétrica, porque com ela eu consigo comer, beber, tomar banho, né? Assistir televisão, jogar videogame.
Manda aí, Helene. Ó, é o seguinte, o Igor Zucchi, ele falou aqui, ó. Por que dizem que o universo é neutro, mesmo com tanta energia e matéria escura? Neutro de que forma? Eu não entendi a pergunta. Eu acho que é de carga, talvez, porque eu falei na hora que tudo neutraliza. A força eletromagnética é uma força muito alta, tá? A força elétrica é muito alta. Então, se você tiver aqui um elétron, tá? Um objeto carregado, tá? Se passar uma carga contrária aqui, essa força é tão alta que eles vão se conectar, tá? E aí neutralizou, entendeu? Então por que o universo ele é quase tudo neutro? Porque é uma força muito alta, é muito alta a força elétrica, Então quando você tem cargas, essas cargas tendem a se unir, tá? E aí quando se une fica neutro igual um átomo, tá? Um átomo é uma estrutura neutra, tá? Ele tem os números de prótons iguais aos números de elétron. Por quê? Porque nessa configuração ele fica menos energético. Sim, eu ia falar isso, que o universo tende a menos energia possível. Ele tende a reduzir a energia dele. Ele não vai... Mas sim, então... E inclusive tem essa discussão, né, do porquê que é a força gravitacional que domina. E é justamente essa resposta, porque se a gente pensa, a equação da força elétrica e da força gravitacional, elas são as mesmas equações, né? É só a carga que muda. Tipo, um é massa e outra carga, né? Mas é por isso, porque ela vai simplesmente... se unir. Ela se une muito mais fácil às cargas elétricas. Ó, o Wagner Borges, ele perguntou aqui: sabemos que não dá para viajar na velocidade da luz. E a metade da velocidade da luz, seria possível? Tendo energia, tecnologia... Você chega a 0,9999. Você vai... bom, partículas chegam já no CERN, né? O CERN você faz acelerador de partícula, agora tá falando um ser humano, tá? Cara, biologicamente eu acho que tem alguns problemas. Quando você acelera muito... tá? Tem vários problemas, tá? Mas quando você está numa velocidade muito alta, começa a surgir algumas... Eu não sei dizer. A aceleração já é um problema por causa de algumas radiações que surgem quando você está acelerando, mas com a aceleração baixa eu não vejo um problema. Tem algum problema, Roberto? Patrícia, uma aceleração baixa. Mesmo assim, eu acho que você ainda teria alteração não só da questão da velocidade da aceleração que você está falando, mas... acho que a influência de radiação seria muito mais... um problema pior. Não, se você tem que ter uma blindagem de radiação, mas vencido mesmo assim, isso... mesmo com blindagem, você ainda... Eu não consigo ver por quê. Agora, a aceleração, eu acho que você teria mais problema com fluido corporal. Não, a aceleração, você tem vários problemas. Tem os problemas orgânicos e também tem um fenômeno sensacional. Quando você está no espaço e você acelera... no espaço, surge uma radiação térmica no espaço. Tá? Então o espaço que era neutro, ele começa a ficar carregado e começa a te queimar. Tá? Então surge essa radiação. Sim, tem esse é um problema, tá? Proteína. Mas aí você tem que uma aceleração muito alta para você chegar nesse tipo de radiação. Quem tiver interessado aí procura o espaço-tempo de Hindler, tá? Esse tipo de aceleração ele é bem comum. Tá? Também tá relacionado com a radiação Hawking. Tá? É o análogo da radiação Hawking, mas para aceleração. Não é a questão da radiação cósmica também virar, tipo, ficar mais intensa? Porque no buraco negro tem, né? Quanto mais então, perto... quando você tá acelerado, a radiação... Você entra num banho térmico quando você tá acelerado. Cósmica. Então não é a radiação cósmica. Não, mas e ela? Como que fica? Porque... Ela eu não sei como fica. Mas essa radiação que eu tô falando não é uma radiação de referencial. Não, porque no buraco negro, inclusive tipo, calcular se você conseguiria ali existir perto do buraco negro, não. A radiação cósmica... Efeito Unruh, tá? O efeito Unruh. Você tá no espaço-tempo plano, você acelera ele com um frango, que um frango cru. Você tá acelerando, chega um momento que esse frango tá assado, e você também, tá? Então, assim, é a radiação de Unruh. Então, mas é que a radiação cósmica, por causa do efeito de dilatação, né, as frequências acabam aumentando. É verdade, eles vão ficar mais energéticas também. Vai ficar mais energético. Você consegue tirar... Ela é ionizante também, e aí você tem maior capacidade de roubar elétrons. Sim. Do que passa por ali. Então chegamos aqui num acordo. Então não dá. Não dá, porque você vai ter um desequilíbrio, tanto na questão orgânica fluida, como na questão de eletrônica mesmo do corpo, elétrica. Mas para fazer isso com segurança, tem que usar uma distância tão grande que é inviável. Eu acho que... não sei. Os problemas para mim ainda são de engenharia para fazer isso. Tá, porque para você pegar um corpo humano e pôr a 0.5 de C,
para fazer isso de uma maneira saudável, você acho que não precisa fazer as contas de quanto que o ser humano aguenta. Fazendo isso, por exemplo, com 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional, quanto tempo precisa disso? Você tem que fazer essa conta. Eu acho que o problema reside também na questão ionizante. Eu acho. Fala, Leni. Ó, tem uma pergunta aqui da Charada Roberta. Ela é Roberta também. Eu não sei se você já respondeu essa pergunta aqui alguma vez, mas ela tá perguntando como você vê o papel das mulheres na ciência, especialmente na física e na astrofísica. Essa é realmente uma pergunta, assim, que... Assim, a física realmente é um curso, assim, dominado por homens. No meu curso tinha 40 pessoas, 2 mulheres, basicamente. E as 2 se formaram. Se formaram, tipo, 8 pessoas, eu acho. E as 2 mulheres estavam nisso, então... É interessante. E na astronomia é uma coisa curiosa que eu acho que tá um pouco mais equilibrado. Apesar de que existe pesquisas que na questão mundial, isso tá muito longe de estar equilibrado. Eu acho que tem tipo 20% de mulheres. Mas pelo menos quando eu entrei no IAG, eu lembro que eu abri a porta da sala assim pra entrar na aula e eu me assustei com a quantidade de mulheres. Assim, foi uma surpresa boa, mas foi uma surpresa porque eu falei, tava tão acostumada a ser a única mulher, ou eu e minha amiga só na aula. Então, assim,